Enoque, capítulo 66. Naqueles dias, a palavra de Elohim veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas, enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. Trabalharão nas árvores ou estão fazendo uma estrutura de madeira. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para que sempre e para sempre e sempre. E a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal, fluido e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, a massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas. E o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. Naquele dia as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração, e enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofre uma alteração e congelam. Então eu ouvi o santo Micael respondendo e dizendo: Este julgamento com o qual os anjos serão julgados dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra, pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a sua morte, e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disto, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas palavras que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, o santo Micael respondeu e disse a Rafael: O poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o santo Micael respondeu e disse ao santo Rafael: Quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa?
Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira também o santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre, sempre, pois nem anjo nem homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Articafa, o terceiro é Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sétimo Danial, o oitavo Cael, o nono Baraquel, o décimo Azazel, o 11º Armers, o 12º Batarial, o 13º Bazazel, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapizeel, o 17º Itarel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos e os nomes dos líderes de suas centenas e seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome de Iecum, ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzido desencaminhadamente à descendência dos homens. O nome do segundo é Cassabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo tem afetado-os. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isso também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo iníquo golpe de espíritos e de demônios, o golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em Kevod, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao santo Mihael para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sobre aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte.
E estabelecido este juramento de Ascai pela instrumentalidade do santo Mihael. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por esse julgamento o mar foi formado, e sua fundação, contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por esse juramento o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam seu progresso, e quando os seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Então, nos céus, tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram e glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua quevode, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de quevode. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante da sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69. Depois disto, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo, eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-me entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos, cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo, brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos, e Mihael, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio destas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então o serafim, o querubim, o ofanim, rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua quevode.
Eu vi inumeráveis anjos, milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Mihael, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Mihael e Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e anjos inumeráveis estavam com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando, e aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias, veio com Mihael e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá, ele disse. Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre, sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre, sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre, sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o seu exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. O sol se põe no céu e, retornando pelo norte para seguir em direção ao leste, é conduzido assim, enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol, e no quarto portão através do qual o sol com a lua prosseguem na primeira parte dele. Lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. Então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias.
depois do que ele prossegue, se opõe nele o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e põe no sexto portão 31 dias na contagem de seus sinais. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para leste, entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai para o oeste daquele sexto portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente a oeste no quinto portão do oeste. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do quinto portão enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por 31 dias na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual a ela, a noite torna-se 9 partes e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste e, retornando pelo leste, prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. Naquele período a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes e o dia de 8 partes. O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no segundo portão na direção do oeste do céu. Naquele período, a noite é 11 partes e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para leste, prosseguindo pelo primeiro portão por 31 dias e se põe no oeste no primeiro portão. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é de 6 partes. O sol tem assim completado seus começos e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias e se põe no oeste defronte do céu. Naquele período a noite é contraída em seu comprimento em uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste. No terceiro portão, 31 dias se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. Por meio deste progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do sol e suas voltas quando ele retorna, voltando durante 60 dias e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o sol para sempre e sempre. Este também é aquele que uma grande luminária, e a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Elohim ordenou. E assim ele entra e sai.
nem afrouxando, nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Capítulo 72. Depois disso, eu vi outra lei, uma luminária inferior, o nome da qual é a Lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. Cada mês em sua saída e entrada ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do sol, e quando de igual maneira sua luz é para existir. Sua luz é uma sétima porção da luz do sol. Assim ela nasce e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. Naquele tempo ela aparece e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o sol no portão do qual o sol nasce. Metade dela está em prolongamento, 7 porções, uma metade. E o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção, e pela metade de uma porção, seus crepúsculos com o sol. E quando o sol nasce, a lua nasce com ele, e recebe metade de uma porção de luz. Nesta noite, quando ela começa seu período previamente para o dia do mês, a lua se põe com o sol. E naquela noite, ela é escura em suas 14ª porções, que é em cada metade, mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção precisamente, e em seu progresso declina do nascer do sol. Durante o restante de seu período, sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73. Então eu vi outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua, o progresso das luas e tudo o que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me o santo anjo que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses como eles ocorrem e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2/7 de porções, ela completa toda a sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses ela muda seus crepúsculos e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe com o sol. Naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no 4º portão. Do terceiro portão ela sai por 7 dias e faz seu circuito. Novamente ela retorna para o portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol e entra por 8 dias no 6º portão e retorna em 7 dias para o terceiro portão no qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias até ela passar do 5º portão. Novamente ela retorna em 7 dias para o 4º portão e, completando toda a sua luz, declina e passa pelo 1º portão em 8 dias, e retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o sol nasce. Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o sol nasce e se põe. Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao sol em 5 anos, todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao sol e às estrelas, em cada um dos 5 anos, assim, 30 dias pertencem a eles, de modo que a lua tem 30 dias a menos que o sol e as estrelas. A lua traz em todos os anos exatamente para que suas estações possam vir, nem tão adiante nem tão para trás, um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos os dias são 1092.
Em 5 anos eles são 1820, e em 8 anos, 2920 dias. Para a Lua só corresponde em 3 anos 1062 dias. Em 5 anos ela tem 50 dias menos que o Sol, pois uma adição sendo feita a 1062 dias em 5 anos a 1770 dias, e os dias da Lua em 8 anos são 2832 dias, pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do Sol por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da Lua e a estação do Sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Capítulo 74. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas. Com os 4 dias, que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele, para os sinais, as estações, os anos. E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu, no céu e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procedem calor sobre a terra. Quando eles são abertos em suas determinadas estações, eles estão para os ventos e o espírito da neblina, quando em suas estações eles estão abertos no céu, nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e as estrelas e todas as obras do céu procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente, assim também estão os portões dos quais as estrelas saem, quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. Eu vi igualmente as carruagens do céu correndo no mundo acima daqueles portões, nos quais as estrelas tornam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos em frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo o que está nas águas ou na terra seca. O primeiro destes ventos procede do portão oeste através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão sai destruição. Do segundo portão, o do meio, procede igualmente equidade. Há a chuva, frugalidade, saúde e orvalho, e do terceiro portão ao norte vem o frio e a seca.
Depois destes procedem os ventos do sul, através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro portão é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E o terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois destes, no quarto quadrante, estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio, vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes está terminado. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém. Capítulo 76. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do Chamai estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o Pardes, o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede. Enquanto os dias, estações e anos apartam-se e passam, 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste para um grande mar, suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra, 7 no grande mar. Capítulo 77. Os nomes do sol são estes. Um é Ariares, o outro Thomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é Assônia, o segundo Ebla, o terceiro Benace e o quarto Erai. Estes são as 2 grandes luminárias cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquela que vem da Lua. Por medida é colocada até a 7ª porção da luz do Sol, é passada. Eles se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte e através do portão oriental, passam pela face do céu. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias toda a sua luz é completada, por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia é diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte. No quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, ela decresce uma 8ª parte.
No 8º dia, ela decresce uma 7ª parte. No 9º dia, ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia, ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia, ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia, ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. No 14º dia, ela decresce a metade de uma 7ª parte, e no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel, igualmente, mostrou-me outro regulamento quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, isto é, na presença do sol, até que sua luz em 14 dias seja completada no céu, quando é totalmente extinta a sua luz, é consumida no céu. E no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite até que o sol se levante diante dela. Quando a lua desaparece diante do sol, de onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce até que toda a sua luz seja extinguida e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária, sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo, em seu primeiro período e no primeiro portão, e 167 dias. E no tempo de seu andamento, durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada. E durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias com a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, e o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações, sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sob a regra de durante cada mês e a cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. Este é o começo do mês e seu decréscimo é efetuado no 6º portão em seu período. Até 177 dias são completados. De acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menor que os do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias e meio, por 5 dias em meio ano precisamente. Capítulo 79. Naqueles dias, Uriel respondeu-me e disse: Eu te mostrei todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados, sua semente será retroagida em seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido, e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis e não será vista em seu período. Mas naqueles dias o céu será visto, e esterilidade tomará lugar nas fronteiras das grandes carruagens no oeste. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras.
Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão e considerarão a si mesmos Elohais, enquanto que o mal se multiplicará entre eles, e castigo virá sobre eles para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 80. Ele disse: Ó Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, e lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. Então eu olhei em tudo o que está escrito, e entendi tudo. Lendo o livro e todas as coisas escritas nele, entendi tudo, todas as obras do homem, e de todos os filhos da carne sobre a terra durante as gerações do mundo. Imediatamente depois, eis que vi o Senhor, o Rei da Quevod, o qual tem assim para sempre formado todas as coisas do mundo, e eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: Abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: Explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve estas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos com os eleitos, os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão. Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias eles terminarão de conversar comigo, e eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos.